Afinal de contas, quantas horas eu devo estudar por dia para me tornar um excelente músico? Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Bom pessoal, a dúvida em pauta hoje foi enviada pela uma das minhas inscritas, que é a Rosiane Carvalho. Muito obrigado pela dúvida, tá, Rosiane? Eu achei bem legal que ela fala sobre o mito das 8 horas diárias, se você tem que estudar 8 horas por dia. Afinal de contas, quantas horas a gente tem que estudar por dia? Existe o tanto de hora certa? Se eu estudar menos, eu vou ser prejudicado, vou prejudicar minha carreira como compositora, ou até mesmo como música? Interessante a pergunta, resolvi compartilhar a minha experiência de vida com vocês. Então, o que eu vou falar para vocês? Primeiro, depende da sua realidade de vida. Alex, o que tem a ver a minha realidade de vida com quantas horas eu vou estudar por dia? Por exemplo, então vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, e aí entra na parte de realidade de vida. Eu trabalhei na área corporativa quase 30 anos da minha vida. Ou seja, eu trabalhava 8 horas por dia, gastava em média de 2 a 3 horas com a parte de condução. A parte de condução eu utilizava trem, metrô e ônibus. São 3 conduções para ir, mais 3 conduções para voltar para casa. Ou seja, aí eu perdia uma média só na parte de condução de 2 a 3 horas diárias, ou seja, 8 horas de trabalho mais 3 horas com condução já são 11 horas. Eu entrava às 8 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde. Eu chegava em casa em torno de 8h30, 9 horas da noite. Jantava, tomava banho, ia dormir entre 11h30 e meia-noite. Por que eu ia dormir esse horário? Porque quando era 5h30 da manhã, eu tinha que estar acordado de novo. Certo? Então quer dizer que eu dormia uma média de 5 a 5 horas e meia por dia, ou seja, então são 8 horas de trabalho, com mais 3 horas de condução são 11, mais 5 horas que eu precisei para dormir, para descansar entre aspas, tá pessoal, que eu não descansava nada, porque o ideal é você descansar 1/3 das 24 horas, que são 8 horas, quer dizer que eu descansava só 5 horas, descanso aí não é descanso, por isso que o pessoal em São Paulo vive todo mundo estressado, por quê? Porque ninguém descansa naquela cidade. Como eu morei lá há 35 anos, eu sei bem do que eu estou falando. Morei em São Paulo, capital. Tá? Trabalhei lá há 35 anos, então eu sei bem do que eu estou falando. Então, ou seja, 8 horas com mais 3 horas de condução, mais 5 horas para dormir, só aí já deu 16 horas. Me sobraram o quê? 8 horas da minha vida para eu fazer o quê? Para eu traçar a parte de lazer, parte familiar e a parte de estudar música. Dessas 8 horas aí, pessoal, eu pegava uma média de 2 a 4 horas diárias, tá? Quando eu não estava muito cansado. Por isso que eu falei para vocês que depende da realidade de vida de cada um. Vou falar sobre a realidade de um músico extraordinário, um músico excelente, com um conhecimento incrível, com uma técnica fantástica, que é o Fábio Lima, que é um violonista maravilhoso que tem aqui no YouTube. Inclusive estou deixando o link do canal dele aqui abaixo. Ele tem essa realidade, ele está num patamar da música, mas ele chegou nesse patamar porque a realidade de vida dele, ele nasceu numa família 100% musical, que ele acabou se beneficiando em prol disso, o que não tinha a ver com a minha realidade de vida. Pelo fato dele ter nascido numa família 100% musical, ele acabou se dedicando e tendo esse espaço para reciclar todos os conhecimentos, todo o grau de musicalidade que ele tem, e sim fazer essas 15 horas por dia. Por isso que eu falo assim, para você adequar os seus estudos de acordo com a sua qualidade de vida e, acima de tudo, equilíbrio. Nós somos semelhantes, porém nós temos formas de absorver determinados conhecimentos. Cada um tem uma forma de absorver. Cada um tem mais facilidade para absorver, outros demoram mais um pouquinho. Então, tudo isso aí a gente tem que ver, ou seja, isso daí é relativo. Ah, Alex, então se eu estudar 1 hora por dia, posso ser um bom músico? Pode, claro que você pode ser um bom músico, um ótimo músico, um excelente músico. Falando agora sobre o João Carlos Martins, tá, pessoal, que é esse maestro maravilhoso, pelo fato dele se dedicar muito à música, dele ser extremamente virtuoso no piano, ele acabou extrapolando, forçando toda a estrutura
do corpo dele, ainda mais da parte das mãos, tá, pessoal? O que aconteceu? Ele acabou tendo uma atrofia muscular em ambas as mãos. Ele mesmo, tá, pessoal? Eu assisti uma vez uma entrevista dele falando que se ele não tivesse forçado tanto, tá, em busca da perfeição musical, ele poderia estar com o movimento da mão dele normal. Em suma, o que eu quero falar com tudo isso, pessoal? Para você seguir duas coisas muito importantes: a tua realidade de vida e, acima de tudo, o equilíbrio. Faça as coisas de forma equilibrada. Então, o que eu posso dar de conselho legal para você aí? É você também fazer tudo de acordo com a sua realidade de vida, tá? Você, se você se esforçar com estudos de meia hora a uma hora por dia, você pode ser sim um ótimo músico, um excelente músico. Tudo depende da qualidade dos seus estudos. Depende de como que você vai absorver, depende do instrumento que você vai tocar, depende de uma série de fatores, tá? Mas isso não é uma regra. Em se tratando de Fábio Lima, é um nível, o patamar que ele se encontra, que é muito alto. É a mesma coisa, uma pessoa tem que estudar muitos anos para ela dominar 10 línguas, ela ser multilingüe e falar fluentemente 10 idiomas. Para ela dominar isso daí, ela vai ter que estudar muito, vai ter que se dedicar demais, se ela quiser atingir esse patamar de falar 10 línguas fluentemente. A verdade é o seguinte, pessoal, depende de onde você quer chegar. Se você quer chegar a ser um Fábio Lima da vida, você vai ter que se dedicar, assim, 15 horas ou mais da sua vida, chegar no mesmo nível que ele chegou. Então o fato é que você tem que fazer o quê? Você deve adequar a sua carga de estudo de acordo com a tua realidade de vida, é isso. Então tá aí, tá? Então já vou me despedir de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, excelente sábado, excelente domingo, excelente semana e nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal, até mais, grande abraço a todos, tchau, até mais.